Pelo visto, além de conferir as orientações nutricionais, você aproveitou para passar bem, né, Edivan? Imagina, Priscila, na verdade aquilo lá é só um prato de aquecimento. Desligaram a câmera, a Marta foi embora, aí sim eu aproveitei para fazer um prato titular da hora do almoço, viu, Priscila? Ah, eu posso imaginar. Mas eu fiquei sabendo que você também aprontou aqui pela cidade, né? Eu fui juntamente com a Tatiene até uma academia conferir algumas dicas para melhorar o desempenho de quem pratica exercícios físicos. Então confira só no Ciência e Saber. Na primeira parte, você viu que o Edivandro acompanhou o treino da Votuporanguense e a refeição dos atletas na hora do almoço. Agora nós vamos descobrir como a nutrição pode ajudar quem pratica exercícios físicos para manter a forma. Correr, levantar peso, pedalar são algumas opções para quem quer manter a forma física, perder peso ou ganhar massa muscular. Mas o que muitos esquecem é que uma dieta balanceada também é importante para atingir esses objetivos. Lembra da Tatiene, que faz o acompanhamento nutricional dos atletas da Votuporanguense? Então ela está aqui e vai nos orientar sobre como deve ser a alimentação de quem pratica exercícios regularmente. Tatiene, como deve ser a alimentação de quem frequenta a academia com frequência? Bom, inicialmente é importante a gente distinguir o que é um indivíduo fisicamente ativo, um frequentador de academia, e o que é esse indivíduo atleta. Então, ele se diferencia porque o indivíduo atleta é aquele que compete, ele tem fins competitivos de melhora de desempenho, enquanto que comumente aquele indivíduo que frequenta regularmente a academia, ele tem mais fins estéticos, está muito mais ligado com a estética e com melhora de qualidade de vida. Então, dessa forma, aquele indivíduo que vai à academia, mesmo que todos os dias, ele tem demandas metabólicas, demandas energéticas que são muito inferiores a indivíduos atletas. Se você pegar um indivíduo comum que vai à academia, que fique meia hora numa esteira, ele vai gastar em torno de 200 e pouco calorias, enquanto que um jogador numa partida de futebol, por exemplo, chega a despender em torno de 700 quilocalorias. As recomendações, elas são baseadas, enquadradas em recomendações da pirâmide alimentar, para a população em geral. E como que é essa alimentação baseada na pirâmide alimentar? Bom, a pirâmide alimentar ela é um guia que foi criado para orientar como deve ser feita uma dieta balanceada para a população em geral, e ela traz os grupos de alimentos em porções. Então, quantas porções aquele indivíduo deve ingerir vai depender da necessidade dele. Então, por exemplo, um indivíduo que é fisicamente ativo, ele pode consumir os valores máximos das porções dos diferentes grupos da pirâmide. Enquanto que o indivíduo atleta, muitas vezes ele vai ter que extrapolar aquela quantidade de porções devido à demanda dele ser maior. Mas essas recomendações, o problema é que na área da nutrição esportiva não tem muitos estudos científicos ainda que estabelecem recomendações específicas para fisicamente ativos. Alimentos gordurosos e em grandes quantidades estão fora de cogitação, mas você sabe qual alimento certo você deve ingerir antes de ir para a academia? Márcia, o que você costuma comer antes de vir para a academia? Hoje eu não comi nada. Não comeu nada. Tatiene, e aí, tá certo isso ou não? Bom, a Márcia tem o objetivo de perder gordura corporal, né? Mas perder peso corporal. Não é o mais adequado vir em jejum, porque durante o exercício, o nosso principal substrato energético é o carboidrato. Então, se ela vem nessa condição, como ela veio em jejum, e ela precisa da energia para fazer o exercício, o organismo dela está utilizando dois substratos nesse momento e nessa condição, que é a gordura, tá? Até certo ponto ela realmente está aumentando a quantidade de gordura, mas ela também está ao mesmo tempo utilizando proteína. Então ela está perdendo gordura, só que junto ela está perdendo massa magra. Então isso não é interessante. Interessante que ela perca gordura, mas ao mesmo tempo mantenha ou até mesmo aumente a massa magra. E o que ela poderia estar comendo antes de vir para cá malhar? Algum lanchinho, algum pão integral, ou requeijão, um peito de peru, uma barrinha de cereal, mas não vir em condição de jejum, que é muito comum para pessoas que tenham esse objetivo de perda de peso.
Depois de queimar muitas calorias, o corpo humano também necessita de líquidos. Mas cuidado, a recomendação é ingerir pequenas quantidades durante a execução dos exercícios. Quando você realiza um trabalho muscular, qualquer exercício, você está produzindo calor. Então, a própria execução de um trabalho produz calor. Isso faz com que essa temperatura corporal aumente. Então, a gente tem uma determinada taxa que o organismo considera como normal, que é em torno aí de 36,5 graus. Quando você começa a realizar um exercício físico, essa temperatura aumenta. Então, o organismo ele começa a lançar mão de alguns mecanismos para poder voltar à temperatura normal. E aí é onde a gente começa a suar. Então, quanto mais intenso, mais é a sudorese, maior é a taxa de sudorese. E aí os principais componentes que a gente perde no suor é a água e principalmente o sódio. É importante repor, mesmo que não é um atleta? Porque apesar dele não ser um atleta, ele está aqui suando e está perdendo água e eletrólitos. Agora, para atletas, existem recomendações pré, durante, pós-exercício, porque ele perde muito líquido. Então, às vezes, ele chega num determinado peso pré-exercício, ele perde até 2 quilos assim que termina o exercício. Então, é uma perda muito intensa. O Ciência e Saber termina aqui. Nesse programa você acompanhou a importância da nutricionista, tanto para atletas profissionais, como também para o pessoal que quer manter a boa forma. Isso mesmo. E vale destacar, Edivandro, que o trabalho realizado com os garotos da Votuporanguense é uma parceria entre o time e o curso de nutrição da Unifev. Isso mesmo. Até mais. Até a próxima.